Olá, queridos alunos, professora Simone. Então, vamos dar continuidade hoje, nossa aula 5, parte 4, sobre proteínas, tá? Nós só vamos ter essa aula e mais a semana que vem. Então, são 5 aulas de proteína, é o tópico mais de bioquímica de proteínas. É o tópico maior deles, vocês vão ver, tá? Depois a gente já vai entrar em enzimas, tá? Que é um tópico dentro de proteínas ainda, mas é mais específico, é uma classe de proteínas que tem função catalítica, tá? Então, voltando aqui, nós já vimos os aminoácidos. Então, as proteínas são polímeros de aminoácidos. Então, são moléculas grandes formadas pela união de aminoácidos que se repetem entre si. E eles se ligam, um aminoácido se liga ao outro através de uma ligação entre a carboxila de um e o agrupamento amino do outro. E essa ligação se chama ligação peptídica, tá? Então, essa ligação se dá com a saída de uma molécula de água, uma oxidrila da carboxila e um hidrogênio do grupamento amino. Sai uma molécula de água e forma uma ligação aqui covalente chamada ligação peptídica, tá? Então, quando dois aminoácidos se unem, eu formo, por exemplo, um dipeptídeo. Peptídeo formado por dois aminoácidos, um tripeptídeo, um tetrapeptídeo e assim vai. Generalizando, a gente chama moléculas que têm até 99 aminoácidos, a gente chama de peptídeo, ou cadeia polipeptídica, ou polipeptídeo. Enquanto que moléculas que têm mais de 100 aminoácidos, a gente chama de proteína. Mas isso é bem generalizado, assim, tá? Essa aqui nós temos um exemplo, então, de um peptídeo, de um polipeptídeo formado por vários aminoácidos, né? E eles têm, obviamente, como a gente já viu, uma extremidade amino livre e uma carbox livre. E os grupamentos da cadeia lateral estão exemplificados aqui, tá? E a ligação peptídica está destacado em amarelinho aqui para mostrar para vocês, então, que ela sempre se dá entre o carboxo e o amino, carboxo e o amino, carboxo e o amino, carboxo e o amino, tá? Então, com relação à ligação peptídica, é o que eu acabei de mencionar. Então, uma ligação que ocorre entre dois aminoácidos com a liberação de uma molécula de água para formar um tetrapeptídeo, né? Dois aminoácidos formam um dipeptídeo com outro aminoácido forma um tripeptídeo, aí um tripeptídeo com mais um aminoácido forma um tetrapeptídeo e assim vai, ok? Então, em rosa está marcando as cadeias laterais e em amarelo a ligação peptídica, tá? Entre o carboxo e o amino, tá? Ficando uma extremidade amino e uma extremidade carboxo. Qual é o primeiro aminoácido? Esse aqui, tá? O início da cadeia é sempre o N-terminal, ok? Então, a gente pode chamar de oligopeptídeo um fragmento formado por alguns aminoácidos, poli por muitos e proteínas por milhares, tá? Bom, aqui nós temos outro exemplo. É o mesmo peptídeo ali de cima, né? A extremidade amino, a extremidade carboxo, as cadeias laterais e a ligação peptídica, tá? Então, esse peptídeo aqui, ele pode ser chamado, por exemplo, esse primeiro aminoácido é uma serina, aqui é a cadeia lateral, serina, daí, ó, o hidrogênio, a glicina, aqui é um aromático, que é a tirosina, tá? Depois nós temos a alanina, que é só um CH3, e a isoleucina. Não, é a leucina só, tá? Então, ele pode ser chamado, por exemplo, quando ele perde, quando a carboxila perde o OH, ele vira um radical com terminação il. Então, a serina vira seril. Então, a gente pode chamar de seril, glicil, tirosil, alanil
leucina, porque o último não perdeu, o último continua sendo aminoácido, tá? Ou eu chamo assim, ou eu posso usar abreviaturas, como a gente viu, ser, gli, tir, ala, leu. Ou ainda as siglas, tá? S, G, Y, A, O, L, ok? Aqui mesma coisa, só mostrando um outro peptídeo, né? Formado pela alanina, glutamato, glicina e lisina, ok? Mostrando, então, a extremidade amino, então esse é o primeiro aminoácido. Se eu perguntasse qual é o primeiro aminoácido, alanina, tá? O último, lisina. E aqui nós estamos vendo que nós temos a glicina, a cadeia lateral dela é um hidrogênio, beleza? Mas, aqui, ó. Mas a cadeia lateral do glutamato tem um grupamento carbox aqui e a lisina tem um NH3. Então, vocês observam que desses 4 aminoácidos, exceto, então, os da a alanina e a glicina, o glutamato e a lisina têm 2 radicais, dois grupos R's ionizáveis, tá? O carboxo no glutamato e o amino na lisina, ok? Só para lembrar que se esse aminoácido tivesse, então, que ser titulado, ele teria que esse grupamento ácido, depois esse, quer dizer, esse primeiro, que é do amino, do carbono alfa, depois esse e por último esse aqui, tá? Bom, algumas proteínas, elas, além da sua estrutura proteica, ou seja, além dos aminoácidos que formam a sua estrutura, elas se ligam a outros grupos de outras naturezas. Por exemplo, se liga a um lipídio, tá? Então, quando uma proteína se liga a um lipídio, ela pode ser chamada de lipoproteína. O lipo do lipídio e a proteína da parte proteica. Ela pode se ligar também a um carboidrato, glicoproteína. Esses grupos não proteicos que se ligam às proteínas são chamados, então, de grupos prostéticos, tá? Lá em enzimas, eles vão receber outra denominação, outra subdenominação, mas são grupos prostéticos. Então, quando essa proteína se liga a uma outra estrutura, a gente diz que elas são proteínas conjugadas com alguma outra molécula. E essa molécula é um grupo prostético, tá? E esse grupo prostético pode ser um lipídio, um carboidrato, um grupo fosfato, um M, o ferro, o zinco, pode ser então um metal também, tá? O cálcio, o cobre, tá? Então, eu posso ter vários tipos de moléculas como grupos prostéticos se ligando a uma proteína para formar uma proteína conjugada. E esse grupo prostético, ele vai ajudar a proteína a desempenhar sua função. Por exemplo, a hemoglobina é uma hemoproteína, da classe das hemoproteínas. São proteínas que têm grupamento M na sua estrutura, tá? Então, por exemplo, a hemoglobina tem o grupamento M, que é o anel tetrapirrólico mais o ferro, ligando ao polipeptídico alfa e beta, né? Na hemoglobina A do adulto, nós temos alfa 2, beta 2, são 4 cadeias polipeptídicas, então é como se fosse 4 proteínas, cada uma se liga a um grupamento M e aí elas se unem entre si formando um tetrâmero. É uma estrutura quaternária, então, de uma proteína com uma função específica lá nas hemácias, que é transportar o oxigênio, tá? Então, o grupamento M, ele é essencial nesse caso aqui para a proteína desempenhar sua função de transportar o oxigênio, porque cada ferro 2+ do M vai se ligar a um O2, tá? Então, mas isso a gente vai ver mais lá na aula da semana que vem, que a gente vai ver a função das proteínas, tá?
Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês é só que existe isso, existem proteínas conjugadas, tá? Por exemplo, a beta-1 lipoproteína do sangue é uma lipoproteína, ou seja, tem um lipídio ligado a uma cadeia polipeptídica para formar a beta-1 lipoproteína. Nós temos o anticorpo da classe IgG, né? Aquele que a gente conhece como imunidade crônica, né? Fase crônica de uma doença e tal. Então, são glicoproteínas, ou seja, são proteínas que têm carboidratos ligados na sua estrutura. Temos fosfoproteínas, proteínas que são ligadas a agrupamentos fosfato, por exemplo, o PO4, a caseína do leite é um exemplo, tá? As hemoproteínas, como nós já falamos, as flavoproteínas, que têm nucleotídeos de flavina, por exemplo, a succinato desidrogenase, uma enzima muito importante no metabolismo de carboidratos. Metaloproteínas são proteínas, são um nome dado para a classe de proteínas que se ligam a um íon metálico, por exemplo, ao ferro, a ferritina, ao zinco, a álcool desidrogenase, o cálcio, a calmodulina, molibdênio, cobre, tá? Então, são várias proteínas que se ligam a íons metálicos, formando o que a gente chama de metaloproteína. A hemoglobina não é uma metaloproteína porque ela não liga só ao ferro, ela liga a uma estrutura que chama heme, que é um anel tetrapirrólico, uma molécula orgânica, tá? Derivada lá de aminoácidos, a gente vai ver isso depois. E um grupamento, um átomo de ferro no meio, tá? Então, não é só o ferro, é o heme, que é uma estrutura mais complexa. Por isso que ela não entra aqui dentro. Ela é uma hemoproteína e não uma metaloproteína. Ok? Bom, as proteínas, aqui tem exemplos, né? A citocromo C do humano, a ribonuclease A do pâncreas bovino, tem vários exemplos de proteínas aqui, tá? Então, cada uma tem um peso molecular, ou seja, um tamanho que é expresso em peso molecular. A unidade é Dalton ou quilodalton, né? Quando é 1000 é quilo, ou, por exemplo, aqui eu posso dizer que ela é 13.000 Daltons, ou eu posso dizer que ela é 13 quilodaltons, ok? Bom, esse tamanho vai depender, obviamente, dos aminoácidos que compõem essa proteína e da quantidade de aminoácidos que está ligado. Por exemplo, a citocromo C, ela tem 104 resíduos de aminoácido e pesa 13 quilodaltons. A albumina do sangue, do soro, tem 609 aminoácidos e pesa 68,5 quilodaltons. A maior proteína que existe é uma proteína humana, lá do sarcômero, lá no músculo, que chama titina. Ela tem 26.000, quase 27.000 resíduos de aminoácido. E é uma única proteína, um peptídeo só, tá? E ele pesa 2,993 quilodaltons, ou seja, 2.993.000 Daltons, tá? Como eu disse para vocês, ela é uma proteína só, então aqui a gente vai ver que ela é uma estrutura terciária, a gente vai ver isso ainda na aula de hoje, estrutura primária, secundária e terciária. Por exemplo, aqui, ó, lembra que eu disse da hemoglobina? A hemoglobina é um tetrâmero. Então, são duas proteínas do tipo alfa e duas beta. Isso na hemoglobina A do adulto. A hemoglobina fetal, por exemplo, ela tem alfa 2, gama 2, em vez de ser beta 2. Porque durante o período, né, lá na placenta, durante a gestação, o feto não consegue produzir a cadeia beta. Então, ele troca a beta pela gama. E aí passa a produzir quase que exclusivamente
a hemoglobina fetal. Depois que ele nasce, ele começa a ter a habilidade de produzir, de sintetizar as cadeias beta. E ele começa a trocar a hemoglobina fetal pela A2. Por isso que a gente diz que o indivíduo adulto, a hemoglobina que está nas hemácias do indivíduo adulto chama hemoglobina A2. De novo, nós vamos ver isso mais na próxima aula, tá? Bom, então eu queria mostrar aqui para vocês, obviamente, que cada proteína tem um peso molecular. Além do peso molecular, cada proteína também tem um ponto isoelétrico, né? Que é o valor de pH no qual o somatório das cargas elétricas da sua molécula, que vai desde os grupamentos carboxo e amino dos aminoácidos, também a cadeia lateral dos aminoácidos que compõem essa proteína. Tá? Quando o somatório for zero, naquele valor de pH, aquele é o PI da proteína. Então, o que eu quero dizer é que eu consigo identificar uma proteína levando em consideração duas características dela, duas identidades dela, que é o peso molecular e o PI. Se eu pensar só em peso molecular, eu posso ter mais de uma proteína com o mesmo peso molecular, mas eu não vou ter mais de uma proteína com o mesmo peso e o mesmo PI, certo? Então, são características essenciais das proteínas, peso molecular e PI, ponto isoelétrico. Bom, aqui nós temos a titina que eu falei para vocês, que é a maior proteína que existe, que tem 27.000 aminoácidos, tá? E é essa proteína aqui, ó, tá? Filamento de titina aqui, ó, essa, tá? Que faz parte da estrutura do sarcômero lá do músculo, da contração muscular. Então, eles são imensos filamentos de polipeptídeos que mantêm a integridade estrutural do sarcômero, tá? Ela tem em torno, então, de 2.993 quilodaltons, ou 2.993.000 daltons, ok? Bom, lembra que eu falei para vocês, então, que quando uma proteína assume a sua estrutura tridimensional, né, a sua conformação no espaço, como ela vai se manter, a sua estrutura, depois de sintetizada, ela tem que manter essa estrutura, a sua conformação para desempenhar a sua função. Quando a proteína perde a sua estrutura tridimensional, a gente diz que ela desnaturou. E essa desnaturação pode ser reversível ou irreversível, dependendo do nível de desorganização. Uma vez uma proteína desnaturada, ela não consegue, se ela se desnatura irreversivelmente, ela não consegue retornar a sua estrutura tridimensional e ela perde a sua função, tá? Então, o que mantém essa proteína estável quando ela assume a sua estrutura tridimensional? O que ajuda ela a manter a sua estabilidade lá, quando ela estiver no organismo, em diferentes locais, né? Então, são as ligações que ocorrem aqui, ó, entre os grupos funcionais dos aminoácidos que compõem esta estrutura. Essas interações, elas podem acontecer em vários níveis, tá? Elas podem acontecer, por exemplo, entre duas cadeias de polipeptídeos, elas podem acontecer entre os aminoácidos de uma mesma cadeia, elas podem acontecer entre o grupo carboxo e amino dos aminoácidos de uma mesma cadeia, ou elas podem acontecer entre as cadeias laterais dos aminoácidos. De uma forma geral, o tipo de ligação restringe um pouco as possibilidades de torções na cadeia, tá? Então, por exemplo, aqui está exemplificando um tipo de ligação que permite que ela faça só um looping aqui, uma volta, não permite que ela faça essa estrutura aqui, nem essa aqui, em espiral.
Então, aqui a gente diz que é alfa-hélice, aqui é folha beta, estrutura secundária. E aqui são loops, tá? Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, aqui nós temos ligações de hidrogênio, aqui nós temos uma ligação com um metal, que entrou aqui no meio para fazer uma ponte, tá? Então, de uma forma geral, a gente maximiza o número de ligações de hidrogênio. Existem interações iônicas, pontes de sulfeto e interações hidrofóbicas. Tudo de acordo com o tipo de aminoácido que a gente viu na aula passada que está interagindo. Então, interações hidrofóbicas ocorrem entre dois aminoácidos hidrofóbicos, tá? Normalmente, essas interações, olha aqui, tem dois aromáticos aqui interagindo. Então, são interações hidrofóbicas, que ocorrem dentro da estrutura da proteína, tá? Enquanto que aqui, ó, ligações iônicas, tá? Entre uma carga positiva e uma negativa, um amino e um carboxo. Essas ligações iônicas entre um aminoácido básico e um ácido vai acontecer na extremidade, nas regiões externas da proteína. Por quê? Porque aqui nós temos água, então essas ligações são solúveis em água, então, porque são polares. Então, elas ficam mais na extremidade. Aqui tem uma ponte de sulfeto entre duas cisteínas, formando uma ligação covalente entre dois radicais sulfidrilas. Aqui eu tenho ligações de hidrogênio, tá? Acontecendo aqui entre dois aminoácidos neutros polares não carregados, tá? E aqui, ligações hidrofóbicas também entre dois aminoácidos, duas cadeias alifáticas. Onde é que está? Dentro da estrutura da cadeia. Então, os polares fazem interações externamente. E os hidrofóbicos, tanto aromático quanto alifático, fazem interações dentro da cadeia para fugir, porque são hidrofóbicas, fogem da água que está aqui, tá? Então, essa capacidade faz com que uma proteína que tenha uma sequência específica de aminoácido, quando ela assumir sua estrutura tridimensional, ela vai assumir sempre da mesma forma, porque aqueles aminoácidos hidrofóbicos vão interagir dentro da estrutura, no core da proteína, e os demais na região externa. Então, ela sempre vai assumir a mesma conformação. E a conformação que ela assume tridimensionalmente, a sua estrutura 3D, é responsável pela sua função. Se essa proteína assume uma estrutura diferente, ela vai desencadear uma função diferente. Vocês querem ver um exemplo? A proteína, eu vou dar isso, inclusive, como um trabalhinho para vocês, tá? Mas é a alteração da conformação da estrutura da proteína que causa a doença da vaca louca. Tá? Ela não é um vírus, tá? O prion não é um vírus. Sabiam? Não é um vírus, não é uma bactéria, não é um micro-organismo. É simplesmente uma proteína que muda a sua conformação e passa a desencadear que outras proteínas ao seu redor também mudem a sua conformação. E isso leva ao desencadeamento de uma doença. Tá? Eu vou voltar a falar sobre ela, vou dar um trabalho para vocês, mas é só para exemplificar que a perda da estrutura de uma proteína leva à perda da sua função. Tá? Bom, então nós vamos ver estrutura das proteínas. Então, a gente já sabe que as proteínas podem assumir 4 tipos de estruturas. Porque lembra, a gente está estudando estrutura e função. Hoje, a aula de hoje, a gente termina estrutura de proteínas. E aí a gente vai entrar na próxima aula em funções. Eu vou dar alguns exemplos de função das proteínas, tá? Então, nós temos a estrutura primária, a estrutura secundária, a terciária e a quaternária, tá? Então, olha só, de uma forma bem geral, depois eu vou falar uma por uma, mas de uma forma bem geral,
A estrutura primária é a sequência de aminoácidos que compõem a proteína. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro aminoácido, lisina, o segundo, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Então, a sequência, qual é o primeiro até o último aminoácido? A sequência deles, eles alinhados. O primeiro, depois o segundo. Na horizontal, quando esses aminoácidos estão na sua sequência, eu descrevo quais são os aminoácidos que compõem. Isso é estrutura primária. Qual é a interação? Olha a pergunta. Qual é a interação que mantém a estrutura primária? A ligação peptídica, concorda? Qual é o tipo de ligação que tem aqui interagindo um aminoácido com o outro? Só tem isso, só tem ligação peptídica. Os grupamentos aminos, a cadeia lateral, nada disso está interagindo agora. Simplesmente um aminoácido está ligando ao outro através de um grupo carboxo e um amino, um carboxo e um amino. Só. Mas esse aqui ligou o carboxo, o amino dele está livre, a cadeia lateral dele está livre. É só ligação peptídica. Então, é só a sequência de aminoácidos e a ligação peptídica. Isso é estrutura primária, tá? O que é estrutura secundária? A estrutura secundária também é chamada de backbone, ou seja, esqueleto. Esqueleto é quando você tem um molde, uma primeira modelagem dessa proteína, não é a final, tá? É um esqueleto só. Então, vai ser o primeiro sinal de como que ela vai se organizar tridimensionalmente. Então, você já pode imaginar que estrutura tridimensional é a estrutura terciária. Esta é a estrutura final dela quando ela interagiu, assumiu a sua conformação final. Nesse momento aqui, ó, quem está interagindo aqui são as cadeias laterais dos aminoácidos. Tá? Aqui não. Aqui, estrutura secundária não tem interações entre cadeia lateral. As interações que ocorrem primeiro aqui são as ligações de hidrogênio entre os grupamentos carbox e aminos livres dos aminoácidos que compõem a proteína. Por que livre? Porque o que não está livre já interagiu aqui na ligação peptídica. Então, primeiro eu fiz a ligação peptídica, aí agora eu vou montar um esqueleto onde primeiro os grupamentos carbox e amino livre do carbono alfa de cada um dos aminoácidos que compõem aquela proteína vão formar ligações de hidrogênio entre si. Por isso que eu digo que é o esqueleto. Quem vai continuar livre nesse momento aqui são as cadeias laterais. Elas não vão interagir nesse momento. A estrutura secundária, então, simplesmente é o quê? Ligações de hidrogênio entre carboxi e amino livre dos aminoácidos. Eu posso formar 3 tipos de estrutura secundária. Alfa-hélice, folha beta e os loops. Ok? Vamos ver isso já já. Mas é só para a gente dar aquela visão geral, que você sabe que eu gosto de dar uma visão geral, depois eu vamos uma por uma. Mas para quando eu estiver falando de estrutura secundária, vocês consigam encaixar isso dentro do conhecimento, da compreensão geral de tudo. Beleza? Estrutura terciária, então, o quê? O que falta interagir? Se eu já fiz ligações peptídicas. Gente, isso cai na prova. Eu pergunto, que tipo de interação estabiliza a estrutura primária? Que tipo de interações estabiliza a estrutura secundária? Não é... Olha a pergunta. Que tipo de interação? Interação é ligação. Tá? Então, não é que tipo de estrutura. Alfa, folha beta, alfa-hélice, folha beta ou loop. Isso é estrutura. Que tipo de interação? Ligações de hidrogênio entre o grupo carboxi e amino do carbono alfa. Que tipo de interação estabiliza a estrutura primária? Ligações peptídicas entre o carboxi de um e o amino do outro. Ok? E estrutura terciária? O que estabiliza? Aí é o que a gente viu na aula passada.
são as interações que ocorrem entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Quais as cadeias laterais podem interagir entre si? Eu posso ter interações do tipo hidrofóbicas, que ocorrem entre cadeias laterais de aminoácidos hidrofóbicos. Pode ser os aromáticos ou os alifáticos, os neutros, ok? Eu posso ter ligações iônicas, que ocorrem entre um aminoácido ácido e um básico, que tem cargas elétricas, positiva ou negativa. Um glutamato e uma histidina. Eu posso ter ligações de hidrogênio, que ocorrem entre os aminoácidos polares neutros, né? Que eles têm são capazes de fazer ligações de hidrogênio, mas não tem carga, tá? Ou os hidrofóbicos, como eu falei, entre os apolares, que são apolares. Dois aminoácidos apolares podem ser os alifáticos ou os aromáticos. Então, esse tipo, ou ainda a ponte de sulfeto entre duas cisteína, que é como se fosse uma ligação específica aqui, entre dois enxofres. Só acontece entre duas cisteínas, ok? Esse tipo de interação que ocorre entre as cadeias laterais dos aminoácidos é que dá a estabilidade para a estrutura terciária. Então, quando a professora perguntar o que dá estabilidade às estruturas, vocês já sabem. E vai cair na prova isso, tá? E o que é, então, uma estrutura quaternária? É quando eu tenho mais de uma estrutura terciária ligada entre si para formar uma molécula maior. Aqui eu tenho um exemplo de uma proteína com quantas estruturas terciárias? 2 amarelas e 2 vermelhas. 4, concorda? Essa aqui poderia muito bem ser, por exemplo, a hemoglobina. Alfa 2, beta 2, duas proteínas tridimensionais, cada alfa, e 2 beta. Então, quando 2 ou mais estruturas terciárias se unem, elas formam o que a gente chama de estrutura quaternária. Então, nem todas as proteínas vão ter estrutura quaternária. A titina, por exemplo, não tem estrutura quaternária. Por que não tem? Porque ela só tem uma cadeia polipeptídica. Olha essa aqui, glutamina sintase, lá da E. coli, da bactéria, pequenininha, né? Mas olha quantas estruturas terciárias se unem para formar esta proteína. 12. Olha aqui a hemoglobina, 4. A RNA polimerase da E. coli, lá da síntese do DNA-RNA, 5. Quimiotripsina da pâncreas do boi, 3. Aqui, as outras que estão exemplificadas, só tem uma estrutura. Então, essas aqui não tem estrutura quaternária, só tem estrutura terciária, porque é só uma cadeia, polipeptídica, só uma proteína que está interagindo aqui entre si. Tá? Bom, então, resumindo, tá entendido. Nós vamos ver agora uma por uma, tá? Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Aqui eu tenho um exemplo de uma proteína formada por duas estruturas terciárias. Uma que a gente chama de cadeia A e a cadeia B. Então, essa é uma estrutura quaternária formada por 2 terciárias. Esta proteína aqui chama insulina. É um hormônio polipeptídico, porque os hormônios podem ser de natureza lipídica, os hormônios esteroides, derivados do colesterol, por exemplo, que a gente vai ver os hormônios femininos, né? A gente vai ver quando falar de bioquímica de lipídios. Que são os estrogênio, progesterona e a testosterona. Mas nós temos também hormônios que são têm caráter proteico. Sua estrutura é um peptídeo. Por exemplo, a insulina. A insulina é formada por 2 proteínas, a cadeia A e a cadeia B. Então, aqui, ó, ela tem a estrutura primária
da cadeia A e a estrutura primária da cadeia B. Então, olha só, aqui tem o primeiro aminoácido glicina, isoleucina, valina, glutamato, glutamina, cisteína. Olha, a cisteína pode formar uma ponte de sulfeto com outra cisteína na mesma, longe dela. Tem uma aqui do lado, ela não formou, ela formou com uma lá longe, no mesmo polipeptídico. Ou ela pode formar uma ligação de sulfeto com uma cisteína do outro polipeptídico na hora de fazer a interação da estrutura quaternária. Então, na estrutura quaternária, quem vai dar estabilidade à estrutura quaternária são ligações de hidrogênio ou de sulfeto, tá? Isso principalmente. Então, aqui eu tenho uma proteína que tem 21 aminoácidos e aqui eu tenho uma que tem 30 aminoácidos. E aí elas vão assumir, cada uma assume a sua estrutura tridimensional e depois elas interagem entre si e a estabilidade aqui vai se dar por pontes de sulfeto entre as cadeias, tá? Isso aqui é para mostrar, então, simplesmente o exemplo de uma estrutura quaternária, ok? Bom, então vamos começar com a estrutura primária, a gente já viu. Um aminoácido se ligando com o outro por uma ligação peptídica, a gente já viu a ligação peptídica, então a gente pula essa parte, tá? A gente já sabe o que é estrutura primária. Estrutura secundária. Bom, a professora me disse que é o esqueleto. É o esqueleto, é simplesmente a primeira nível de interação que vai acontecer quando a proteína começa a dar sua primeira torção para assumir no futuro a sua conformação tridimensional. É o esqueleto. Tem o organismo lá, você constrói, bota os ossos, constrói o esqueleto, a base, depois você vem e faz o órgãos, pele, babá, tá? Então, aqui, mesma coisa, isso vai ser primeiro a base da proteína, a base do que ela vai se tornar, a base para a estrutura terciária depois. Para depois a cadeia lateral interagir entre si. Agora não, agora simplesmente vão ser ligações de hidrogênio entre carbox e amino do carbono alfa. Essa ligação aqui, ó, entre o carbox de 1 e o amino, essa aqui é a ligação peptídica que está dando estabilidade à estrutura primária. Mas todo o carbono alfa, olha aqui, ó, tem um grupo carbox, o hidrogênio, a cadeia lateral e o amino. O amino desse está interagindo com o carbox do outro. Então, essa é uma ligação peptídica. Mas esse hidrogênio daqui e esse oxigênio do carbox e o hidrogênio do amino, eles podem formar ligações de hidrogênio com os aminoácidos próximos. Então, o oxigênio do carbox pode formar uma ligação de hidrogênio com o hidrogênio do amino lá do outro aminoácido. O hidrogênio desse amino pode formar ligação de hidrogênio com o oxigênio do carbox do outro. E assim vai. Se eles interagirem assim, eles podem formar uma estrutura em alfa-hélice. Agora, daí, ó, aí a cadeia vai se torcendo igual o fio de um telefone antigo. Não sei se, nem se vocês conhecem, né? O telefone antigo tinha um fio assim que era enrolado assim. Por quê? Porque ela vai se torcendo para fazer essas primeiras ligações aqui entre o hidrogênio do amino e o oxigênio do carbox de aminoácidos que estão longe entre si. Ou essa cadeia, estrutura primária aqui, pode torcer dessa forma e estabelecer ligações de hidrogênio na horizontal aqui, ó. Ó, torceu, aqui é um loop, tá? E aí aqui, ligações na horizontal entre o hidrogênio do amino e o oxigênio do... Olha o R aqui, o R aqui, o R ali, o R aqui. O R não está ligando com nada. Vocês estão vendo que a cadeia lateral está livre? Não está fazendo nenhum tipo de interação, porque nesse momento da estrutura secundária,
a cadeia lateral não faz nenhum tipo de interação. As interações que acontecem nesse primeiro momento para formar o esqueleto da proteína, a estrutura secundária, simplesmente ligações de hidrogênio entre o oxigênio da carbonila e o hidrogênio do grupamento amino que está livre lá ligado ao carbono alfa. Tá? E esse tipo de ligação, conforme ela é estabelecida, ela vai formar, então, estruturas em alfa-hélice ou em folha beta. Tá? Ou ainda, aqui ela não forma, ó, aqui não ligou. Esse aqui não ligou com esse aqui. Então, aqui são os loops. Tá? Então, são padrões de enovelamento mais irregulares da estrutura secundária. Quais são os padrões de enovelamento? Alfa-hélice, folha beta. Tá? E os loops, que são as voltas. Tá? Dentro da alfa-hélice, então, vão ocorrer ligações de hidrogênio, onde cada volta é presa à volta adjacente por 3 ou 4 ligações de hidrogênio. Tá? Então, cada volta dela, se eu pegar esse aqui, considerar até aqui, eu vou ter 3 ligações de hidrogênio. Todas as ligações combinadas dão a estrutura helicoidal, ou seja, em hélice, em alfa-hélice, tá? Por que é alfa-hélice? Porque é o lado que ela torce para sempre daqui para cá, ó. Ela vai fazendo isso assim, tá? No sentido alfa. Os L-aminoácidos de ocorrência natural, lembra que a gente falou que as proteínas vão ser sintetizadas sempre com o isômero L dos aminoácidos? Então, L-leucina, L-glutamato, não existe L-glicina, tem um exercício que vale frequência, que eu falei sobre isso, presta atenção lá, tá? Então, os L-aminoácidos de ocorrência natural podem formar alfa-hélice no sentido da mão direita observados na proteína. O que sentido da mão direita? É que se vocês pegarem, que eu não consigo mostrar minha mão aqui, mas se vocês pegarem a mão direita e começar a torcer ela vai assumir essa estrutura aqui. Se você fizer imitar essa volta assim com a mão, bota o dedão para cima e os outros dedos começam a fazer a volta, ela não vai fazer essa volta desse jeito, tá? Então, simplesmente é a questão da nomenclatura, porque eles são chamados de alfa-hélice e não beta-hélice, por exemplo, tá? É só o sentido da mão direita para torcer essa estrutura. A sequência de aminoácidos afeta a estabilidade de uma alfa-hélice, obviamente, né? Nem todos os polipeptídeos podem formar a alfa-hélice. Dependendo da cadeia lateral do aminoácido, se ela for muito grande, esse aminoácido, apesar da cadeia lateral não interagir, na hora que ele for torcer, ele vai dar um impedimento espacial ali. Então, ao invés dela fazer a alfa-hélice, torcer porque a alfa-hélice tem que ser sempre no mesmo ângulo, bem retinha, sempre do mesmo jeito. Então, tem que ser formada por aminoácidos mais padrões, né? Tem que ser uma estrutura mais parecida entre eles ali, para dar sempre o mesmo ângulo de torção da alfa-hélice. Então, eles podem, ao invés de fazer alfa-hélice, podem optar por fazer a folha beta devido à sua sequência de aminoácidos. Ou ainda, eles podem não conseguir fazer nem alfa-hélice, nem folha beta. E faz o quê? Faz o loop. Lembra da prolina? A prolina é aquele aminoácido que a sua cadeia lateral se liga ao grupamento amino, formando um anel ali cíclico. Não aromático, mas um anel fechado. Esse aminoácido não consegue estar presente nem em alfa-hélice, nem em folha beta, por causa do seu impedimento espacial, por causa que aquele anel não deixa o aminoácido se torcer para estabelecer as ligações no mesmo ângulo, no ângulo padrão.
Então, a gente costuma dizer que a prolina está... Quando um aminoácido tem muita prolina, a gente diz que... quando uma proteína tem muita prolina, a gente costuma dizer que aquela proteína vai ter vários loops. Por quê? Porque toda vez que tiver uma prolina, tem um loop na sequência da proteína, tá? Tem um loop, tem isso aqui. Então, eu quero dizer para vocês que esse R aqui, normalmente vai ser da prolina ou da glicina. É prolina ou glicina? A glicina é só um hidrogênio, tá? Então, por causa uma é porque é muito pequena, a outra porque o anel não permite a torção, tá? Então, nos loops eu vou ter basicamente prolina ou glicina, mais prolina, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que o tipo de aminoácido que forma a proteína, ou seja, a estrutura primária da proteína vai definir a estrutura secundária. Então, por isso que existe já programas de computadores, análise in silico, que eu consigo fazer, se eu tiver a sequência de aminoácidos de uma proteína, fala assim, olha, como será que vai ser a estrutura tridimensional, a conformação de uma proteína que tem esse aminoácido? Ou seja, eu dou a estrutura primária dele, o primeiro até o último aminoácido, eu conheço a sequência. Eu consigo predizer, através de programas do computador, análise in silico, análise de predição, eu consigo fazer a modelagem da proteína. Por quê? Porque eu já sei que conforme os aminoácidos que estão presentes, que estrutura secundária e depois terciária vai ser formada. Certo? Então, de novo, a sequência de aminoácido afeta a estabilidade de uma alfa-hélice. Ok? Por exemplo, a cadeia polipeptídica contém longos blocos de resíduos de glutamato. Esse segmento não formará uma hélice em pH 7, porque o grupamento carbox da cadeia lateral, glutamato é um aminoácido ácido que tem o COH- na cadeia lateral. Eles vão se repelir e impedir a formação da alfa-hélice. A mesma razão se houver resíduos de lisina e arginina, que são carregados positivamente. Também haverá impedimento na formação da estrutura helicoidal. Então, não vai formar alfa-hélice quando tiver esses aminoácidos naquele fragmento. Ao invés de formar alfa-hélice, eles vão formar folhas betas. Aminoácidos carregados positivamente são frequentemente encontrados separados por 3 resíduos de aminoácidos carregados negativamente. Então, na estrutura proteica, quando vocês visualizarem 3 aminoácidos negativos, um depois do outro, logo depois vai vir 3 positivos. Por quê? Porque na hora de assumir a estrutura, eles vão interagir de uma determinada forma. Então, isso é um padrão que ocorre nas proteínas. Então, quando as proteínas são sintetizadas ou previstas, o gene da proteína já prevê essa sequência, ok? Então, estudar as proteínas a nível molecular é extremamente interessante. Então, da mesma forma, os aminoácidos aromáticos são espaçados para permitir interações hidrofóbicas, né? Interações são localizados na estrutura da proteína para que depois, quando na hora de formar a estrutura tridimensional, propicie a interação dos dois. De novo, aqui eu não vou interagir com a cadeia lateral dos aminoácidos na estrutura secundária, mas eu vou deixar eles, na hora de fazer a alfa-hélice ou folha beta, eu já vou propiciar que eles fiquem próximos para daí na estrutura terciária eles estabelecerem contato, tá? Ó, aqui que eu mostrei para vocês, tanto glicina quanto a prolina que forma a cadeia lateral se liga ao amino, é uma restrição à formação de alfa-hélice, então é a presença da glicina ou da prolina. Além do tamanho
devido ao tamanho, essa é muito pequena, essa aqui tem essa estrutura que dá uma pouca flexibilidade, elas também não fazem ligações de hidrogênio. Elas não, essas proteínas aqui não vão fazer ligações de hidrogênio, por quê? Porque essa aqui é muito pequena e aí tanto o hidrogênio aqui não vai ligar com uma carbonila e nem esse carbonila vai ligar com o hidrogênio de outro aminoácido, para fazer ligações de hidrogênio na estrutura secundária, porque é muito pequenininho. E esse aqui é porque tem esse impedimento. Então, essas duas proteínas aqui, esses dois aminoácidos vão estar presentes na região da proteína chamada de looping, ok? Bom, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que uma sequência de aminoácidos, ela sempre vai ter, a gente já falou, né? Uma extremidade amino, então positiva, e uma extremidade carbox negativa. Além disso, ao longo da cadeia aqui, eu sempre vou ter o carbox, lá no carbono alfa, o carbox para um lado, no outro carbono alfa, nesse lado que tinha o carbox, eu vou ter o amino, e o carbox vai para o outro lado. Então, vai sempre ser, eles vão se revezar aqui. Então, isso vai gerar sempre um dipolo na estrutura da proteína, quer seja o dipolo na horizontal, quanto na vertical, tá? Então, a gente costuma dizer que eles são dipolos, tem uma região negativa e uma positiva, depois uma positiva e uma negativa e uma positiva, e aqui também, tá? Na extremidade positiva e uma negativa. Daí que surgiu esse dipolo elétrico na estrutura da proteína. Bom, além da folha da alfa-hélice, nós podemos ter, então, a folha beta, né? Que são estruturas que se dão, interações que se dão na horizontal. São ligações de hidrogênio entre o carboxo e amino dos aminoácidos na horizontal. Esse aqui é a estrutura da proteína, vem, faz um loop e continua aqui assim, tá? Não são vários peptídeos. Tá? Então, é o que a gente chama de zigue-zague. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, zigue-zague, tá? E a interação entre elas se dá na horizontal. Que interação é essa? Ligações de hidrogênio, tá? Para formar o que a gente conhece, então, de folha beta. As folhas betas podem ser antiparalelas, onde as extremidades aqui, quando essa extremidade tem o carboxo, nessa aqui tem o amino, ou elas podem ter amino nos dois, ter a mesma extremidade delas serem iguais aqui, tá? Então, a gente diz que ela é antiparalela ou paralela. Então, aqui, por exemplo, ó, a folha beta, ela é exemplificada com setas na lateral. A ponta da seta tá para cá, a outra tá para lá, tá para cá, tá para lá, tá? Então, essas são folha beta antiparalela, tá? Se elas estivessem para o mesmo lado, seriam folhas betas paralelas. Os aminoácidos na superfície entre as duas folhas betas de uma determinada proteína devem ser pequenos para permitir a interação, por exemplo, um looping, tá? Isso aqui, depois a gente vai voltar a falar, que é a fibroína da seda, tá? Na aula que vem, quando a gente falar de função, eu vou mostrar de novo essa estrutura aqui, tá? Agora eu só quero mostrar para vocês alfa-hélice e folha beta. Então, a estrutura secundária, ela é estabilizada por pontes de hidrogênio e pode ser do tipo alfa-hélice ou folhas betas. Temos ainda os loops, que na verdade é a ausência de interação, porque os aminoácidos aqui não interagem, né? Não fazem ligações de hidrogênio. Então, ou é a glicina que não consegue fazer, ou é pelo tamanho, ou é a prolina pela impedimento espacial, tá? Bom, existe também os motivos ou domínios, que são considerados estruturas supersecundárias, tá? Que é quando você tem, por exemplo, a presença do cálcio aqui, tá? Então, eu tenho
alfa é sempre esse mix de interações. Hélice, alfa-hélice, um loop com cálcio dentro e um outro alfa-hélice. Então, é o que a gente chama de motivo hélice, loop, hélice. Hélice, um loop e uma hélice e tem um cálcio aqui dentro. Ou pode ter zinco, que a gente chama de dedo de zinco, tá? Então, no zinco a gente tem a alfa-hélice e aí tem duas folhas betas aqui, ó, sobe e desce, com o zinco aqui. Então, é como se fosse dois dedos, né? Vamos imaginar aqui o indicador e o polegar segurando uma bolinha. Pode fazer assim com o dedo, vocês vão ver que essa estrutura é como se fosse uma pinça, tá? Que tem o zinco no meio, a gente chama de dedo de zinco. É um motivo formado por estruturas secundárias específicas que, quando presentes em uma porção da proteína, vão indicar ou sugerir uma determinada função para aquela proteína. Ou seja, exemplo, proteínas que têm dedo de zinco ou tem essa estrutura supersecundária que é formada então por uma hélice e folha beta com zinco, com um átomo de zinco aqui, uma metaloproteína na verdade, né? São proteínas que, devido a essa como se fosse a capacidade de pinçar, elas vão interagir com a molécula de DNA e vão dar uma pinçada lá no DNA, vão se ligar no DNA, clivar lá e ficar lá no DNA, tá? Tem regiões específicas no DNA para esse tipo de proteína com dedo de zinco se ligar. Essas proteínas que se ligam ao DNA, elas vão promover uma ação lá no DNA, que, por exemplo, pode ser a transcrição de um gene. Então, essas proteínas podem ser chamadas de fatores de transcrição, ou seja, fatores de transcrição são proteínas que contêm na sua estrutura motivos de dedo de zinco. Por quê? Porque elas são capazes de entrar no núcleo, se ligar ao DNA numa região promotora de um gene e promover a transcrição daquele gene no RNA mensageiro, depois ser traduzidos numa proteína. Então, fatores de transcrição são proteínas que estimulam a síntese de um determinado gene. Então, cada gene de cada proteína tem seus estimuladores, tem seus fatores de transcrições específicos. E essas proteínas, para elas serem consideradas fatores de transcrição, elas têm que ter a capacidade de se ligar ao DNA para promover a transcrição. É como se fosse uma sinalização. E para ela se ligar ao DNA, ela tem que ter na sua estrutura essa pinça aqui, esse dedo de zinco. Então, quando vocês estão estudando uma proteína que vocês não sabem qual é a função dela, vocês vão olhar para suas estruturas, sua estrutura terciária, sua estrutura secundária, os motivos ou domínios, ou seja, as estruturas super secundárias, né, que são formadas então por hélice, alfa, um padrão específico aqui. Aqui é hélice, loop, hélice, aqui é hélice, loop, folha beta e um zinco. Elas vão desempenhar funções específicas. Então, se aquela proteína que você está estudando não sabe que função ela tem, porque é uma proteína nova, se ela tiver dedo de zinco, ela tem grande capacidade de, dentre várias funções que uma proteína tem, tá? Ela não tem só uma função, a gente costuma dizer que as proteínas são moonlight protein, tem inúmeras funções. Dentre uma das funções que essa sua proteína tem pode ser a de fator de transcrição, porque ela tem esse motivo específico. Outro motivo aqui é o que a gente chama de barril, tá? É uma hélice, mas não tem um loop grande com metal aqui, tá? É só hélice, tá? Um loopzinho, hélice. É o motivo helicoidal que a gente chama aqui. São duas alfa-hélices muito próximas, tá? Então, assim,
É só para mostrar para vocês que essas estruturas podem formar padrões lá na proteína. E esses padrões vão estar associados a determinadas funções, ok? Ah, tá aqui, ó. Eu querendo mostrar para vocês a pinça e ela tá bem aqui. Então, ó, o indicador e o polegar com o cálcio aqui no meio ou o zinco, tá? Nesse caso é dedo de cálcio, mas podia ser dedo de zinco. Tanto faz, os dois são fatores de transcrição. Então, ela é como se a estrutura hélice, loop, com o átomo aqui e outra hélice, formassem isso aqui, uma pinça, capaz de vir aqui, ó, e se clivar, ligar o DNA dessa forma aqui. E vai promover a transcrição do gene que está na sequência, tá? Então, fatores de transcrição, proteínas que têm a função de promover a transcrição, ou seja, fatores de transcrição, possuem na sua estrutura dedo de zinco ou dedo de cálcio, tá? Aqui é legal, olha só, essa aqui é alfa, é aquela outra aquele que eu mostrei para vocês, né? Hélice com duas betas. Se chama alfa, beta, hélice, beta. Quer dizer, alça, beta, alfa, beta. Tá? E beta, alfa e a beta de novo. E aí eu posso ter aqui, ó, olha que legal isso aqui, chama beta barril. É um motivo formado por várias folhas betas. Formando, vocês estão vendo aqui um barrilzinho, um canal. Proteínas de membrana, que são proteínas de transporte, se ligam à membrana das células e têm a função de transportar uma molécula para dentro e para fora, elas formam essa estrutura aqui, lá na membrana, chamada de beta-barril. Tá? É o domínio da alfa-hemolisina, que é uma toxina que mata a bactéria, criando um orifício em sua membrana. Por exemplo, do Staphylococcus aureus. Então, ela, ao criar esses orifícios, ela vai permitir a passagem de água aqui e vai matar a bactéria. Vai lisar, destruir a bactéria. Mas existem também proteínas de transporte, que se ligam lá para propiciar a entrada e a saída de moléculas E a estrutura terciária? Bom, a estrutura terciária, como eu falei para vocês, nesse momento, sim, as cadeias laterais dos aminoácidos vão interagir. Por quê? Porque o esqueleto já está montado. As ligações de hidrogênio entre o carboxilo e o amino dos aminoácidos já se estabeleceram. Essas ligações já foram feitas. Agora sobrou o quê? Sobrou as cadeias laterais. Aí, nesse momento, a proteína vai dar aquela última torção, aquela última dobrada, para propiciar a interação entre as cadeias laterais, formando aquilo que a gente já viu. Interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, interações iônicas ou pontes de sulfeto, dependendo das cadeias laterais que estão presentes na estrutura. E aí elas vão formar o que a gente conhece como estrutura tridimensional. Lembrando sempre que as interações hidrofóbicas, ou seja, entre aminoácidos aromáticos ou apolares, ocorrem dentro, né, no core da proteína, e interações entre aminoácidos polares ou neutros, que seriam as interações, os pontos de hidrogênio, ou entre os aminoácidos ácidos e básicos seriam as iônicas. Essas ocorrem na região externa da proteína, tá? Então, a estrutura terciária da proteína vai ser a estrutura que ela assume tridimensionalmente. E uma vez formada a estrutura terciária, ela vai se manter estável. Porque quem dá estabilidade são essas interações entre as cadeias laterais. São interações bastante fortes que ocorrem e impedem que a proteína perca a sua estrutura tridimensional durante o desempenhar da sua função. Ou seja, função está relacionada à estrutura tridimensional. Perdeu a estrutura tridimensional, perdeu sua função. Perdeu sua estrutura tridimensional, desnaturou. Ok? A gente vai ter uma aula prática de desnaturação de proteínas e a gente vai entender
que a função dela vai ser perdida porque ela perdeu a sua estrutura tridimensional. Ela desnaturou. O que pode desnaturar uma proteína? Calor, pH, bababá, etc. Que vão desfazer essas interações. Romper essas ligações. Tá? Não chega a ser uma ligação, né? Uma interação hidrofóbica, uma interação iônica. Não chega a ser uma ligação, é uma interação ali. Bom, então, como a gente já viu, os mecanismos de estabilização das proteínas podem ser ligações hidrofóbicas, na verdade, são interações aqui, o nome melhor, tá? Interações hidrofóbicas, interações iônicas, ligações de hidrogênio, ligações de pontes de sulfeto, etc. Bom, e a estrutura até finalizar, a aula ficou um pouquinho grande, mas eu quero finalizar esse assunto para deixar a função só para outra aula, tá? Então, estrutura quaternária. Como eu disse para vocês, a estrutura quaternária nada mais é do que a união de duas ou mais estruturas terciárias. Aqui está mostrando a hemoglobina, que é um tetrâmero formado por duas alfas, então é alfa 1. O nome desta proteína aqui é alfa 1. Ela assumiu a sua estrutura tridimensional. Já tem folhas alfa-hélice da estrutura secundária, com os loops, mas depois ela ainda tem a estabilização pelas interações entre as cadeias laterais. Assumiu sua estrutura tridimensional. Depois, duas estruturas tridimensionais da proteína alfa, se unem com mais duas da beta, outra proteína diferente. Tá? A gente chama aqui de beta 1, beta 2. Formando o que a gente conhece como alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Juntos, se liga ainda ao grupamento M, que está aqui, ó, neotetrapirrólico com ferro. Cada proteína tem um M, cada M tem um ferro 2+, formando o que a gente conhece, então, como a hemoglobina A do adulto. Tá? Então, em resumo, o que a gente viu é que as proteínas podem ter, então, estrutura primária, né, que estão estabilizadas pelas ligações de hidrogênio que fazem a ligação entre os aminoácidos. Então, como é a sequência de aminoácidos, a interação que eu tenho aqui é a nível de ligação peptídica. Estrutura secundária, alfa-hélice, folha beta e os loops. Qual é a estabilização da estrutura secundária? Ligações de hidrogênio entre o carboxo e o amino livre do carbono alfa. Não tem ligações de hidrogênio entre carboxo e amino de cadeia lateral. Tá? Cadeia lateral só vai interagir na estrutura terciária para dar a conformação final tridimensional da proteína. Quando eu junto mais de uma estrutura terciária, eu posso ter a estrutura quaternária. Então, nem todas as proteínas têm estrutura quaternária, mas todas têm terciária. Ok? Bom, de acordo, aqui eu vou deixar para outra aula, mas eu já quero introduzir. Nossa próxima aula é a última aula de proteína, de bioquímica de proteínas. Depois nós vamos entrar em enzimas. Aí nós temos 2 aulas de enzimas, tá? Depois nós vamos entrar em carboidrato. Bom, conforme essas proteínas assumem a sua estrutura tridimensional, elas podem formar proteínas que a gente diz que são fibrosas, alongadas, ou proteínas globulares, circulares. Isso é uma classificação das suas proteínas, vão ser divididas basicamente entre proteínas fibrosas, por exemplo, colágeno, queratina e fibroína da seda. São proteínas as proteínas fibrosas alongadas em fibras, assim, em prolongamentos, elas têm uma função específica de apoio, forma, proteção, ou seja, sustentação. É o que o colágeno faz. A queratina do cabelo, fibroína da seda, são proteínas muito fortes, dão muita sustentação ao epitélio, né? Ou
a sua presença, tá? Existe também proteínas chamadas, quando elas assumem a sua estrutura tridimensional, elas ficam redondinhas, uma bolinha, que a gente chama de globular, que é o caso, por exemplo, das enzimas. Então, sem ser a próxima aula, na outra, a gente vai entrar em enzimas e vai ver que as enzimas têm função catalítica. Então, as enzimas, por terem funções regulatórias, né, ou catalítica, elas normalmente assumem a estrutura globular, tá? Por exemplo, a mioglobina, a hemoglobina não são enzimas, tá? Mas são proteínas que têm uma função regulatória e são globulares. E a citocromo C, que é uma enzima. Então, a maioria das enzimas são proteínas globulares. Vocês vão entender por quê. E as proteínas fibrosas têm essa função mais de apoio e sustentação. Então, na próxima aula, a gente vai ver função de proteína. Então, como a gente vai ver função e a função está relacionada à estrutura, a gente vai dividir as proteínas em proteínas fibrosas e globulares. E aí a gente vai começar a falar das suas funções, dar exemplos das suas funções. Nós vamos falar um pouquinho da queratina, do colágeno, do cabelo crespo, do cabelo liso. Vamos falar do colágeno, se é bom tomar colágeno hidrolisado. E a gelatina, vale a pena ingerir gelatina se eu quiser evitar a perda do colágeno. Então, a gente vai falar um pouquinho desses assuntos em relação às proteínas fibrosas. E aí, vou dar exemplos de proteína globular e depois a gente entra em enzimas, ok? Então, era isso que nós tínhamos para essa semana. Estrutura de proteína, primária, secundária, terciária e quaternária. É simples, é só vocês terem aquela visão geral do tipo de interação que ocorre em cada uma e, obviamente, por que isso está acontecendo. Um abraço e até mais!